Acabei de assistir ao filme Sexta-feira 13, parte 3, filme lançado no ano de 1982, e vou trazer aqui para vocês as minhas primeiras impressões referente a esse longa, beleza? Mas antes disso, bora pra vinheta primeiro. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia, sejam todos muito bem-vindos. Antes de prosseguir com o vídeo, eu preciso dar um recadinho super rápido. A maioria das pessoas que assistem ao meu conteúdo não são inscritas. Se você é uma delas, por favor, se inscreva no canal e já curte esse vídeo, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Então bora lá. Bom, eu vou fazer uma coisa aqui com Sexta-feira 13, parte 3, e eu pretendo aplicar isso a todos os outros filmes desse quadro Primeiras Impressões, que no caso são tópicos que eu deixei separados. Os tópicos são observações. Essas observações são coisas que eu vou observando e vou anotando aqui para depois trazer isso em vídeo para vocês. Qualidades, é óbvio, né? São as qualidades que eu vou observando aí nessa primeira vez que estou assistindo algum longa. E defeitos, que é parecido com qualidades. São defeitos que eu observei enquanto assistia e vou comentar aqui com vocês, beleza? Então, como de costume, fiz alguns tópicos, fui anotando e vou começar a partir de agora a comentar com vocês as minhas primeiras impressões sobre Sexta-feira 13, parte 3, filme lançado no ano de 1982, beleza? Bom, então vamos lá. O começo desse filme, ele na verdade é o final do seu anterior, Sexta-feira 13, parte 2, lançado um ano antes. Bom, até então não tem nada de muito discrepante em falar disso. Na verdade até tem sim, até tem, lembrei de uma coisa. Em Sexta-feira 13, parte 2, nós vimos aí finalmente o Jason pela primeira vez na franquia assassinando as pessoas, porque no primeiro filme quem assassinava era a mãe, e a gente vê o Jason ali saindo do lago, enfim. Mas uma coisa que eu consegui observar aqui, o ator que interpreta o Jason, ele muda. Em Sexta-feira 13, parte 2, nós temos o ator um pouco mais baixo, mais magro, com uma fisionomia diferente, é um outro ator. E aqui em Sexta-feira 13, parte 3, assim que o Jason apareceu, eu já notei isso. Eu falei assim, trocaram um ator. O porquê disso acontecer, realmente eu não sei. Esse aqui é um vídeo de primeiras impressões. Eu já tinha comentado, não vou ficar repetindo aqui. É a primeira vez que eu estou maratonando a franquia Sexta-feira 13, né? Então, já falei isso em outros vídeos, não vou me aprofundar aqui, beleza? Mas assim, é nítido observar isso. Mudou o ator que interpreta o Jason. Em Sexta-feira 13, parte 2 é um e aqui é outro. Foi uma mudança muito bem-vinda, com certeza, porque o Jason, ele carrega pessoas, ele é um personagem forte, ele faz força, ele pega peso durante o filme, na verdade nos próximos filmes também. Então assim, é interessante sim que esse ator ele seja mais alto e seja fisicamente mais forte. Eu vejo que o ator que interpretou o Jason em Sexta-feira 13, parte 2, ele não teria força, ele não teria condição física o suficiente para poder fazer o que faz nesse filme aqui. Então assim, aí a questão aqui fica é a seguinte, mas por que já não escalaram um Jason mais forte no segundo filme? Sinceramente, eu não sei. Mas parando para fazer uma análise rápida, eu acho que é porque talvez a franquia não sabia ainda para onde ir. Era uma coisa muito precoce, a franquia estava começando. O conceito do Jason em Sexta-feira 13, parte 2, ele ainda estava sendo modulado. E eu acho que aqui em Sexta-feira 13, parte 3, a gente realmente consegue observar quem é o Jason que está por vir nos próximos filmes, beleza? Só título de curiosidade, os únicos filmes que eu maratonei assim, que eu assisti da franquia Sexta-feira 13, foi Jason X e Jason Vai para o Inferno e Fred vs Jason. Então, o que veio antes desses filmes
eu não assisti, somente esses 3 filmes com o Jason, beleza? É importante eu reforçar esse tipo de recado, porque sempre vai ter gente que vai pular o primeiro e o segundo vídeo do canal, vai vir diretamente para esse, mas é só para contextualizar vocês, tudo bem? Então, e além desse porte físico do Jason e de tudo que ele faz, a gente teve aqui a introdução da máscara de hóquei, que é tão característico desse personagem. Porque no segundo filme nós temos o Jason utilizando uma sacola de pano com um buraco ali no olho. E aqui finalmente nós temos ele utilizando a máscara de hóquei, que é tão característica desse personagem. E é interessante ver que tem uma explicação do porquê ele está utilizando essa máscara de hóquei. Porque tem um personagem, que eu não me lembro agora o nome dele, que é um personagem bem palhaço, que adora fazer trote, que adora fazer pegadinha. Aquele famoso personagem engraçadão da turma. Pois é, aqui a gente tem. E esse personagem, que me fugiu o nome agora, você pode colocar aqui nos comentários para poder contribuir com o conteúdo desse canal. Ele aparece segurando a máscara de hóquei, que posteriormente o Jason iria usar para poder tampar a sua fisionomia, para poder esconder o seu rosto, que é um rosto um tanto quanto perturbador, diga-se de passagem, né? Então essa foi algumas dessas observações que eu fiz até aqui. Então realmente fiquei com a sensação de caramba, esse realmente é o Jason que eu conheço, segurando um facão, uma peixeira, né, que o pessoal fala, um homem alto, forte e usando sua máscara de hóquei. E mais do que isso, a gente vê aqui uma dose de violência gráfica e visual. Isso entra também na qualidade que eu deixei anotado aqui, que eu vou abordar mais pra frente, mas realmente é o Jason que eu me recordo toda vez que eu fecho o olho e penso nesse personagem. Eu vi ele aqui agora. Uma outra observação. Eu tinha comentado no Sexta-feira 13, parte 2, nesse vídeo, que o intervalo entre o primeiro e o segundo filme foi de somente 1 ano. E aqui isso também se repete. Então a gente tem ali Sexta-feira 13, parte 1, sendo lançado em 1980. O parte 2 sendo lançado em 1981. E o parte 3 sendo lançado em 1982. Então é um espaço de tempo muito curto entre uma produção e outra. O porquê disso eu não sei. Inclusive, se vocês quiserem, eu faço um vídeo pesquisando sobre por que o intervalo de tempo entre um filme e outro ele foi tão curto. Eu vou fazer assim que eu terminar essa maratona desses filmes, eu vou fazer um vídeo comentando sobre a franquia como um todo, sobre orçamento, sobre bilheteria, sobre espaçamento entre um lançamento e outro. Mas para isso eu preciso que vocês peçam aqui nos comentários, beleza? Se vocês pedirem, eu prometo que eu faço. Bom, mas enfim, de observações, acho que é basicamente isso. Agora vamos para as qualidades. Como eu falei para vocês, esse filme ele é mais violento, ele tem uma violência gráfica melhor, ele é mais bem produzido. Eu vejo que a violência ela realmente está no começo, no meio e no fim desse filme. Então essas são duas qualidades. O filme ele é mais violento e as mortes elas não acontecem somente no final. Porque essa foi uma observação que eu fiz em parte 1 e em parte 2 dessa franquia Sexta-feira 13. Porque a produção deixa tudo para o final, as mortes, a violência. E aqui em Sexta-feira 13, parte 3, a gente tem isso presente praticamente o filme inteiro. Temos ali um pouquinho de enrolação, uma barriguinha aqui e ali, para poder preencher o espaço, porque senão o filme ele ficaria muito curto, sim. Eu entendo, mas é interessante ver que, diferente dos outros 2 filmes, nesse terceiro as mortes não ficaram somente para o final. Elas apareceram aqui, ali, no começo, no meio e, é claro, também no final.
dá pra perceber também que o orçamento desse filme ele foi maior referente ao orçamento dos outros 2 primeiros filmes. Porque a gente vê uma evolução em tudo. Em cenário, em qualidade de som, na trilha sonora, nas maquiagens, nos efeitos. Realmente é algo que eu assisti e eu percebi assim que eu estava assistindo. Caramba, o orçamento desse filme aqui, ele realmente foi maior. E isso é algo perceptível enquanto você assiste. Mas não é porque o orçamento foi maior que tudo foi melhor. Eu fiz questão de anotar aqui uma morte muito tosca. Tem uma cena onde o Jason, ele vai fazer uma vítima, é um homem. Foi tão rápido assim que eu também nem tive tempo de memorizar o nome dos personagens. Eu realmente assisto o filme, preparo aqui as minhas coisas e já gravo o vídeo. Então eu realmente não consegui memorizar o nome do personagem, peço perdão. Mas se você quiser contribuir aqui nos comentários, por favor, pode escrever, fica à vontade. Mas enfim, tem uma cena muito tosca, uma morte muito tosca. Aí já entra na parte dos defeitos do filme que eu observei, que é o seguinte: o Jason, ele vai fazer mais uma vítima. Ele pega o cara pela cabeça, levanta ele e aperta a cabeça do cara. E sabe o que acontece? Um dos olhos, ele vai pra frente. Ele não cai. Ele não cai. Não existiu gravidade aí, né? Na verdade, o olho, ele era para cair. Mas, na verdade, o olho, ele simplesmente vai pra frente. Isso daí foi uma coisa tão tosca. Porque, tipo assim, antes do olho ir pra frente, a cabeça tinha que ser esmagada, tinha que quebrar o crânio. Então, né, enfim, tudo bem, em filme tudo pode acontecer, eu sei que é uma coisa aí, né, o que eu vou exigir? Na verdade eu não estou exigindo nada, estou comentando que foi um efeito bem tosco. Foi proposital? Eu não sei, mas quando eu vi isso eu realmente não gostei. Quiseram criar algo impactante, na verdade virou alguma coisa tosca e sem graça. Eu olhei aquilo e falei, putz, que vergonha alheia. Mas enfim, outra parte que é vergonha alheia, que entra nessa parte de defeitos, é a questão de algumas cenas desnecessárias. Tem algumas cenas aí que eu fui assistindo, eu parei e pensei, nossa, mas pra que mostrar isso? Qual a necessidade? É que o Luca falei, eu entendo que muitas cenas elas são colocadas em filmes para poder preencher um espaço. Porque senão o filme ia ter o quê? 40 minutos? 50 minutos? Não tem como. Eles precisam de um tempo, no mínimo aí 1h20, 1h30, para um filme ele realmente ser considerado um filme para ser passado em tela de cinema, em televisão, enfim. Mas tem umas cenas aí que eu parei e pensei, nossa, que desnecessário. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Eu vou assistindo ao filme, eu não tenho tempo de fazer análise, porque é primeiras impressões, eu simplesmente vou anotando tudo muito rápido. Mas a sensação que eu tive é de perca de tempo. Tem algumas cenas aí durante o filme que eu parei e pensei, nossa, que tosco. Mas enfim. Uma outra coisa que eu fiz questão de anotar aqui, que na verdade é a parte de humor, né? Essa parte de humor, eu não sei se eu vou deixar fixo em todos os filmes, eu não sei, de primeiras impressões. Mas, gente, eu lembrei da Dona Florinda, a personagem do Chaves. Sabe o Chaves? Pois é. Eu lembrei da Dona Florinda. E toda vez que eu via a personagem lá com os bobs na cabeça, aquele avental no começo desse filme, eu lembrava da Dona Florinda, eu tentava tirar uma associação, sabe? Eu tentava mudar minha visão da personagem, mas não tinha como. Eu olhava para aquela personagem lá com os bobs no cabelo e eu lembrava da Dona Florinda do Chaves. Eu falei, putz, mano, quando a gente associa uma coisa com a outra, é difícil a gente tirar essa associação, é complicado. Mas enfim, é só uma observação que eu fiz rápida mesmo. Eu lembrei da Dona Florinda do Chaves, inclusive saudades de assistir Chaves na televisão. Nossa, enfim. Falando em Chaves, tem alguns episódios de terror do Chaves.
Se vocês quiserem, eu trago aqui pro canal fazendo uma rápida análise, mas isso daí é só se vocês pedirem mesmo, beleza? Bom, é basicamente isso. Esse é meu vídeo de primeiras impressões de Sexta-feira 13, parte 3, filme lançado em 1982. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau!